Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler esse texto. E nessa manhã, eu tive lendo esses dois livros, essas duas cartas, rapidinho. 1º e 2 Timóteo. Timóteo, olhe para mim, depois a gente vai ler o texto. Pode deixar a Bíblia aberta. Timóteo foi um pastor jovem. Ele era discípulo, filho na fé de apóstolo Paulo. E ele pastoreou a igreja, uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento. Ele pastoreou a igreja de Éfeso. E era uma grande igreja. Éfeso, na verdade, podemos dizer que era uma metrópole. Então, tinha pessoas importantes, tanto na igreja quanto na cidade. A cidade era grande. Agora, vale ressaltar também que a cidade de Éfeso, na verdade, era a cidade mais pagã do Império Romano. Muito paganismo, muita idolatria, muita prostituição, muito pecado tinha na cidade de Éfeso. E Timóteo era o pastor, um jovem. E para melhorar, não piorar, para melhorar, estava sentado na igreja pessoas ilustres. Por exemplo, Paulo foi praticamente um fundador, praticamente. Ele ficou 3 anos lá em Éfeso, nessa igreja. Então foi membro da igreja. Apolo foi um grande orador, um pregador fantástico. Tanto é que lá em Corinto as pessoas falavam assim: eu sou de Apolo. O outro falava: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, Pedro, eu sou de Jesus. Tinha uma divisão na igreja. Aí Paulo conserta a divisão dizendo: para com isso, ninguém é de ninguém, todo mundo é de Jesus, ninguém aqui é nada. Mas Apolo foi citado porque ele era um grande pregador. Quem está comigo, diga amém. Ele era um grande pregador. Apolo foi membro da igreja de Éfeso. Foi lá. Priscila e Áquila. E o mais ilustre para mim foi o apóstolo João, que escreveu o Evangelho, que escreveu o Apocalipse, que escreveu as cartas. O apóstolo João, o último apóstolo de Jesus a morrer. Perto do ano 100 do primeiro século, João, imagine bem, escreveu os mistérios do Apocalipse, estava sentado na cadeira, vendo Timóteo pregar, esse jovem. Olha que coisa. E a primeira carta de Timóteo é fantástica, que Paulo escreve a Timóteo, o primeiro livro de Timóteo, porque a igreja está voando, a igreja está bem, a igreja está crescendo, a igreja está desenvolvendo, a igreja está uma bênção. Mas a segunda carta está tudo diferente. A igreja está numa crise violenta. É a carta que vamos ler. A igreja está em crise, a igreja está em dificuldade, tem rebelião, tem gente saindo, tem doutrina errada. O Timóteo está intimidado, o jovem Timóteo está meio abalado. E Paulo escreve para ele. A primeira carta tem uma frase um texto Paulo manda para ele, e eu quero só destacar essa questão na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 3, capítulo 2 da primeira carta. Paulo olha para Timóteo e fala com ele assim: Timóteo, a primeira coisa que eu quero que você faça, e eu quero dizer isso para a igreja também, a primeira coisa que Deus quer que você faça é reerguer seu altar de oração. Aqui nessa versão do hebraico, do grego, ele diz assim: a primeira coisa que eu quero que você faça é orar. E aí ele fala assim: ore como você souber. Aí ele vai falando: ore por todas as pessoas que você conhece, mas ore pelo presidente do país, pelo parlamento, pelas autoridades, ore por aqueles homens. Ele vai falando, mas ele usa essa expressão: restaure o altar de oração, sua vida de oração. Ele fala: ore como souber. Aí tem gente que já falou comigo: pastor, não sei orar. Sabe-se. E eu vou te explicar aqui como que é simples. Jesus falou sobre isso lá em Mateus capítulo 6. Jesus falou assim: e quando forem à presença de Deus,
Não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz oração, da oração show, só querendo 15 minutos de fama. Você acha, Jesus falando, que Deus está no camarote apreciando o seu espetáculo? Tem gente que vai para Deus e quer falar palavra bonita com Deus. Oração não é isso. Tem gente que quer fazer entonação de voz orando com Deus. Não é na sinceridade, que se for na sinceridade eu até compreendo, porque esse é o mundo que a pessoa foi criada, mas é no sentido de representar. A pessoa vai querendo representar, falar bonito, inventar palavras. Jesus ensinou que quando nós vamos orar, nós temos que ser sinceros, verdadeiros, falar das nossas mazelas, falar das nossas decepções, falar das nossas tristezas, falar das nossas frustrações, dos nossos limites, falar dos nossos sonhos, falar, abrir o coração de verdade, sem máscara, dizer assim, eu estou aqui, eu estou com sono, mas eu vou ficar aqui ajoelhado, me ajuda, Senhor, está difícil. Olha o versículo 6, do capítulo 6 de Mateus, Jesus falando. Jesus falou assim, é assim que eu quero que vocês façam. Entrem em um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus, porque quando a pessoa está vendo a gente muda. Sim ou não, irmão? Todo mundo. A gente muda. Tem lugar que a gente nem pode ser tão à vontade. Isso não está errado. Mas nesse sentido aqui, a pessoa muda. Para Deus não adianta você aparentar ser uma coisa que você não é. Para Deus você tem que abrir o coração e dizer, ó, eu sou um vacilão, sou um pecador. Eu estou bem desanimado, eu estou bem frustrado. Você pode ali, é isso que Jesus está falando. Então ele diz assim, chega num lugar que você não interpreta. Aí Jesus fala assim no versículo 6, apenas fique lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês conseguirão receber a graça. A Bíblia fala ainda, Jesus ainda fala de 2 homens que foram ao templo orar, e um era um santarrão e dizia, eu dou dízimo, eu participo da oferta do carnê, eu estou em todos os cultos, eu tenho trabalhado, e disse no final, ele falou assim, e não sou igual esse aqui também não. Aí a Bíblia diz que o outro se levantou e nem para o céu olhava, baixou a cabeça, batia no peito e disse, o Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. A Bíblia fala aqui, Jesus fala que esse publicano desceu justificado. E o que achava que era um santarrão melhor do que você, melhor do que eu, melhor do que os outros, fica julgando os outros e não olhou para as próprias mazelas, para os próprios pecados. Esse não recebeu nada, só falou e foi embora. Oração é você abrir o coração diante de Deus. Você ser sincero diante de Deus, igual um maconheiro, que ele falou. Sabe o que esse maconheiro falou? Ele disse, Senhor, eu gosto da maconha. Eu sou viciado nessa praga. Eu fumo todo dia e gosto. Compro com o meu dinheiro e não sei o quê. E eu me sinto bem. Mas eu quero parar porque o Senhor não gosta. Eu quero me libertar disso, desse vício. É igual do cigarro. Não tem uma coisa que faz mais mal. A pessoa acorda de madrugada para fumar um cigarro. Ontem na corrida nós estávamos fazendo um treinamento, quando eu passei tinha uma pessoa cheia de piercing, de manhã cedo, sentada de roupa e esperando o trabalho com um cigarrão na mão, fumando, na hora de que acordou que o pulmão está precisando respirar o ar da manhã, está ali presa ao cigarro. Olha que derrota! A pessoa acorda no meio da noite, sai da cama quente, aquecida em casa e vai lá, toma um café e fuma um cigarro. E depois volta a ser uma prisão, irmãos. E gosta, viciado. E ele fala assim, pastor, eu quero parar. Eu já orei por muita gente, Deus fez milagre na hora. Instantâneo, a pessoa ficar liberta, 40 anos fumando. 20 anos fumando. Fumando 3, 4 carteiras de cigarro por dia. Ficar liberta. Entende, irmãos? Então a pessoa pode chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu não aguento mais isso, eu quero ficar liberto disso, mas eu não consigo. Eu não tenho forças para me libertar disso, me ajuda. Oração é para você abrir o coração, não é para representar. A oração, irmãos, é a base da nossa vida, do evangelho, da igreja.
Paulo vai falar sobre isso aqui para Timóteo. Se não tem oração, irmão, não tem sucesso coletivo, nem individual, nem de igreja. A igreja precisa ser movida à oração. Os ministérios têm que orar. Crente que não ora é cheio de letra, mas falta graça. Se não tem graça, ele é triste, mal-humorado, cara fechada. Agora, se tem oração e Bíblia, Deus vai mudar seu coração, Deus vai mudar seu semblante, Deus vai botar sua vida mais leve. Então eu faço de Paulo as minhas palavras nessa manhã para você. Restaure o altar de oração na sua vida. Por que eu não oro? Porque é uma disciplina espiritual importantíssima, e o diabo sabe, e quer saber quem mais sabe? A sua própria carne não gosta de orar, nem a minha. Nós precisamos sujeitá-la, dizer, vou orar agora, determinar, afirmar, eu vou orar, nem que seja 5 minutos diário. Não é possível que eu não consiga dobrar meu joelho 5 minutos. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo na primeira carta, e olha que a primeira carta eu já te disse, estava tudo mil maravilhas, a igreja em crescimento, tudo abençoado, gente chegando, gente se convertendo, olha, Deus operando milagres. E ele disse para Timóteo, ele falou, meu filho, nessa carta que eu estou escrevendo para você, a primeira coisa, diga a primeira coisa que eu quero que você faça, ore como souber. Ore como souber. Tem muito pastor que não tem vídeo de oração. E você sabe que nós pastores, se vacilarmos, a gente não tem mesmo. Porque é tanta demanda, é igual você. Talvez um pouco melhor, mas é bem provável que seja pior. Estou falando de correria na agenda, de compromisso que as pessoas ligam para nós e elas não têm aquele filtro de justificar quando liga para um médico. A pessoa pode ligar para o médico correndo, que o médico vai falar, a secretária dele vai falar, eu não tenho agenda para te atender hoje, eu só posso te atender daqui tantos dias, eu vou ver se eu tenho um encaixe. Agora, quando liga para o pastor, também liga em crises existenciais, crises sérias, e às vezes não consegue, a pessoa ainda fica chateada, e isso também gera uma pressão sobre o próprio líder, sobre os obreiros. E depois a gente lembra que a gente não é Deus, a gente é só um servo de Deus. E quem resolve os meus e os seus problemas é Deus. Deus usa os pastores, mas quem resolve é Deus. Então a gente sofre pressão, a gente é correria, mas nós temos que às vezes riscar e dizer não. Fala, não tenho tempo, não tenho hora. Porque os apóstolos estavam sendo pressionados em Atos. Quando a igreja nasceu, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6... a igreja cresceu demais, cresceu. E muitos helenistas se converteram. E aí tinha pessoas que necessitavam de ajuda. E aí eles começaram a ajudar. E teve um grupo lá que começou a falar assim, não, vou ajudar você, que eu conheço você. Os helenistas, aqueles que têm pai ou mãe grego, eu vou deixar para segundo plano. Se sobrar, eu ajudo essa turma. Primeiro os domésticos da fé. Aí o pessoal reclamou, falou, ó, tem gente aqui, só porque não é da raça desse, está ficando esquecida. Atos dos Apóstolos. Está ficando esquecida aí, não estão entregando cesta básica, está entregando faltando e tal. Isso não está certo, nós somos igreja. Aí os apóstolos falaram, é verdade. Só que nós não podemos cuidar disso. Então nós vamos levantar quem? Os diáconos. Foi aí que nasceu os diáconos. Vamos levantar os diáconos, homens cheios de fé, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, diáconos, homens de boa reputação, testemunho na sociedade, bom pagador, bom cidadão. Nós vamos levantar esse grupo, porque nós, apóstolos, nós temos que cuidar da oração e da palavra. É o princípio. Oração tem que fazer parte da sua vida. Você não vai ter vitória se você não botar o joelho no chão. Deus não vai mudar seu coração se você não colocar o joelho no chão. Ei, se você não restabelecer, não é amanhã, segunda-feira, é agora. Quem pode dizer amém? Agora, irmã, a senhora precisa decidir orar agora. Agora a senhora tem que se posicionar diante de Deus e falar, hoje minha vida de oração muda.
A oração em grupo é boa, a oração de 2 é mais forte ainda, eu acho, porque 2 concordando a respeito da mesma coisa, 2 jejuando. Agora, o que não pode faltar é entra no seu quarto, fecha sua porta, individual, porque a salvação é individual. Crente que não ora não está com nada, espiritualmente falando. Muita oração. Você está pensando que você é diferente dessa pessoa que está do seu lado? Ela também luta para ter vida de oração. Às vezes você fica o dia todo, você acorda falando, vou tirar um tempinho, e vai dormir e não conseguiu tirar. Você acha que os seus negócios e as coisas que você tem que resolver são mais importantes do que um tempo de oração? Mentira do diabo, não é. Se você orar, as coisas vão fluir muito mais. Eu vou profetizar, se você orar, as coisas vão fluir muito mais, em nome de Jesus. E aí Paulo escreve essa carta e diz aqui a primeira coisa. Quem está entendendo, diga aleluia. E aí, irmãos, ele fala tanta coisa tremenda. Ele fala tanta coisa tremenda para os líderes. E é maravilhoso. Tem 2 coisas que eu vou falar na classe da teologia. Eu vou trabalhar um pouquinho nossos cursos de teologia nessa semana. Que está no capítulo 3 e depois lá no capítulo 5 no final. A primeira ele fala assim, não deve ser sensível demais à crítica. E lá na frente ele fala assim, não se importe muito com o que os críticos vão dizer. 2 vezes Paulo fala a mesma coisa para Timóteo. Irmão, você está fazendo certo, você tem convicção que é diante de Deus, tem a aprovação dos seus irmãos mais próximos, que são cheios do Espírito Santo. Então, vai embora. Geralmente quem critica você não te ajuda em nada. E a crítica nem sempre é verdade, irmão. Às vezes a crítica é uma verdade para ele, mas não é a realidade da sua vida. Então a pessoa fica te criticando, acha que você tem que fazer assim, acha que você tem que fazer assado. O líder tem que ser mais, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou só até aqui. Aí quando chega na segunda carta de Timóteo, é aqui que nós vamos ler, é aqui que eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. A igreja está em crise. Diga, a igreja está em crise. E o líder está em crise. Isso que é pior. E aí, Paulo escreve para quem? Para a igreja ou para o líder? Para o líder. Para o líder, no primeiro momento. Que vale para a igreja. Ele diz, eu tenho que curar o líder. Você tem que sair daqui hoje curado. Restaurado. Porque você vai edificar milhares, amém? Multidões você vai edificar, eu estou profetizando. E é verdade. Deus vai te usar muito. Então ele diz, eu tenho que curar você igual Josué quando estava chorando. Moisés morreu, ficou 30 dias chorando. Deus chegou para ele e falou, pare de chorar. Você já chorou 30 dias, já está bom. Enxuga as lágrimas, troca de roupa, pintia o cabelo. E vamos embora. Você não pode ficar chorando, você tem que se restaurar. Ser forte e Hazak Ve'ematis. Deus falou com ele 3 vezes. O que Deus falou com ele? Fala em hebraico, fala Hazak Ve'ematis. Ve'ematis. Ser forte e corajoso. Fala para o seu irmão do lado. Hazak Ve'ematis, minha irmã. Ser forte e corajoso. Enxuga as lágrimas. Vamos para cima. O que passou, passou. É daqui para frente. Aleluia. O próprio Deus falou para Josué. Vamos lá, que eu vou te usar, você vai liderar esse povo. Agora, como que você vai liderar esse povo se você está chorando, cabisbaixo, depressivo? Não dá, meu filho. Aleluia. Deus quer você curado hoje. Deus quer você se posicionando hoje. Ei, irmão, o evangelho dói na carne. Falei para a moça, eu falei, minha filha, você vai continuar com esse amante até quando? Esse homem não quer casar com você não, ele está te enganando. Já tem anos que você está aí com esse relacionamento. Ele prometeu largar a mulher dele, que já é um pecado, para viver com você, porque aí ele inventa 1000 desculpas, porque a mulher não presta, porque a mulher é má, que a mulher não sei o quê. Não sei o quê. Irmã, você é linda e moça linda. Você não vai definir sua vida nunca. Você está presa no reino espiritual. Quebra essa aliança que Deus vai te abençoar. Ela quebrou. Eu fiz o casamento dela. Ela tem um monte de anos, nem sei. Está casada até hoje. São super felizes. Fica presa lá no reino do Espírito. Um líder não pode estar... Não, irmão, é para Deus desatar sua vida hoje. Hoje você vai... Primeira coisa, você já determinou no seu coração, por isso você tem que ter caneta e papel para você anotar o que você decide.
Hoje eu restauro minha vida de oração. Primeira coisa que eu falei, eu fiquei um tempão falando isso. Esse primeiro tópico do meu sermão. Palavra de Deus para mim e para você. A Coreia, eu vi a pregação, o Japão, a Coreia ali, eles têm 5.000 anos de história. A Coreia do Norte, por exemplo, que era uma Coreia só, Sul e Norte, era tudo a mesma coisa. 5.000 anos de história. Sabe quanto tempo que o Evangelho está lá? 100 e poucos anos. Eles comiam gato, comiam cachorro. Se o cachorro da vizinha desse uma bobeira, ele sumia. Ninguém achava, porque ele ia parar na panela do vizinho. Tanta pobreza. Essa missionária já é velhinha, eu vi ela contando. Ela mora nos Estados Unidos, mas ela é coreana, da Coreia do Sul. E ela estava no Brasil, ela leva a caravana de pastores para a Coreia. Ela falou assim que da casa dela na feira, eu não entendi se foi ela ou alguém que ela conhecia, mas da casa dela na feira, foi 4 assaltos na Coreia. 4 assaltos. Era um inferno. Com 100 e poucos anos atrás, eles decidiram orar. Sabe qual é o culto mais forte da Coreia do Norte, do Sul? Culto de oração às 5 da manhã. Eu estou com vontade, eu falei com o Glaucio, eu vou levantar, mas vamos calmar, porque não pode ser às pressas. Quando a gente levantar um negócio nessa igreja aqui, irmãos, é para arrebentar. Agora nós estamos com meta, nós estamos com curso de teologia, mas nós vamos levantar. Talvez a gente comece um dia na semana orando com toda a igreja às 5 da manhã, ou depois a gente muda. Mas isso aí, eu estou levantando na vida de cada um, orando em casa. Daqui a pouco a gente começa a fazer uma live, todo mundo entra lá, aquela hora, e todo mundo ora de joelho na sua casa, no aconchego, 5 da manhã, depois você volta a dormir. Tem gente que pode dormir até 11 horas, depois ele vai até às 6 orando, depois ele volta. Mas até o dia que a gente começar a orar no templo e criar um grande culto de oração. Sabe o que essa mulher falou? Eles começaram a orar, irmãos, país miserável, pobre. O PIB da Coreia do Sul hoje é aqui, ó. Quer ver o do Brasil? Coreia do Sul? Brasil? 100 e poucos anos de evangelho. Ela falou assim, eu vi isso. Um membro da minha igreja aqui falou isso. Mandou foto para mim. Ela falou assim, você pode pegar um smartphone, um telefone da Samsung, lá só usa Samsung, que a Samsung é de lá. O melhor telefone, o último telefone da Samsung, deixar aqui, ó. E deixa a sua carteira também com $2.000. Ninguém pega. Deixa no praça, no banco. Todo mundo passa e fala assim, o dono disso aqui, é mentalidade. O evangelho chega para transformar, irmão. Evangelho que não muda, não é evangelho de verdade. Se você não mudou, irmão, você sai fora. Muda de vida, abre o olho que não está certo esse evangelho. Você entrou em janeiro de um jeito, está terminando em dezembro do mesmo. Irmão, se não é evangelho, isso vai te levar para o inferno. Você está se enganando. Você está se enganando, igual o Sansão. Ele achou que tinha o Espírito Santo. Ele falou, eu tenho o Espírito Santo, eu vou fazer. Aí a Bíblia diz assim, ele não sabia que o Espírito de Deus não era mais com ele. Tem um monte na Bíblia que achou que era e não era mais. O próprio Saul, Deus falou com Davi, para de orar por esse homem, você está orando por ele por quê? Eu não quero que você ore por ele não, ele não quer nada comigo não. Eu já rejeitei ele. Ele pode ser até salvo, mas não vai mais liderar meu povo. Aleluia. Ficou meio tenso, né? Mas não é isso, eu estou falando que o evangelho tem mudança de vida. Você precisa restaurar o altar de oração na sua vida. Então quando chega aqui na segunda carta, entre a primeira carta e a segunda carta de Timóteo, são 2 cartas que Paulo escreveu para o jovem Timóteo, tem um período de 3 anos. Depois de 3 anos que ele escreveu a primeira, ele escreveu a segunda. Quem está entendendo, diga amém. E aí, a segunda, ele escreveu para curar Timóteo uma crise que ele estava passando e a igreja também. Muita confusão. E aí, ele escreve para ele. E começa o capítulo 1 e eu quero ler o capítulo 2. No capítulo 1, desculpe. Eu quero ler o capítulo 1, o versículo 6 e 7. A palavra de Deus diz assim. Pode pôr na tela. Por esta razão. Eu vou pedir à igreja para ler. Acho que vai ficar melhor. 1, 2, 3, vamos lá, no capítulo, versículo 6.
por Se não tiver ninguém do seu lado, você fala para você mesmo. Mas se tiver, você fala, fulano, pergunta o nome dele, fala assim, Deus não te deu espírito de covarde, de medroso, de fraco. Aleluia. Repita para outro aí, para ver se ele não pode esquecer. Fala, Deus não te deu espírito de timidez, de covardia, de medroso, de pessoa que anda de cabeça baixa, com medo de encarar a vida de frente, com medo de recomeçar. Aleluia. Enquanto tem vida, dá para recomeçar, meu irmão. Nesse processo aqui, irmãos, quanta pressão. Você não tem noção. Já teve dia que eu parei tudo, falei com o Glaucio assim, eu vou para casa, eu preciso dormir. Já teve dia dos pastores chegar para mim e falar, sabe, irmão, quanta pressão. Mas não dá para parar. Gente falando e a gente falou, não vou ouvir nada. A obra está parada, a obra nunca esteve parada. Hoje talvez está parada, mas o processo está correndo, a prefeitura teve que fazer acerto de projeto. Nós estamos ligando toda semana para o engenheiro, toda semana para a arquiteta. Ela dá uma desculpa aqui, da outra ali, não pude entregar por causa disso, mas eu estou fazendo aqui. E nós estamos lá, e estamos lá, e estamos lá, e estamos, nunca teve parado. Deus não nos deu espírito de covardia, o texto. Aí ele fala assim, pelo contrário, eu dei a você espírito de poder, dínamos. É um poder explosivo. É como uma bomba atômica. Eu dei a você amor. Você é capaz de amar qualquer pessoa. Você é capaz de perdoar as piores ofensas, porque você tem o meu espírito. É por causa disso. E depois no final ele fala assim, eu também não te dei espírito, eu te dei espírito de poder, amor e moderar. Sofronismo grego. Moderação, sofronismo. Fala de uma mente equilibrada, sadia, saudável. Quem crê nisso, diga aleluia. É palavra de Deus. Então, irmãos, aqui Paulo começa falando no versículo 6, eu te admoesto. Essa palavra é difícil, né? Mas admoestar aqui no sentido original aqui, é falar assim, eu vou falar para você não esquecer, meu filho. Como é seu nome? Arthur? Arthur, não esquece, hein? Que eu vou te falar aqui agora. Arthur, meu filho, reúne todas as lembranças que você tem. É a palavra reavives. Reavivar. Essa palavra é admoestar, desculpe. Admoestar é recordar. Paulo chega para Timóteo e fala assim, meu filho, não esqueça quem você é. Não esqueça quem você é em Cristo, que Deus te deu. O que já aconteceu na sua vida, não esqueça. E fala com veemência. É igual quando você fala com um menino mesmo, o Arthur, né? Sua mãe está aí, Arthur? Então você fala assim, a sua mãe fala assim, vai lá pegar para mim o sal na cozinha. Aí o Arthur está tão voado, que ele vai, quando chega na cozinha, fala, o que é para pegar mesmo? Eu sei que lá não acontece isso, só lá na minha casa acontecia. Aí ele volta, mãe, é para pegar o quê mesmo? Porque você não prestou atenção, Arthur. Arthur vai lá na feira e compra 100 gramas de presunto. Aí vai lá na feira, lá no mercado e fala assim, eu quero 100 gramas é muito, eu quero 1 grama. Porque 100 é muito, a cabeça dele 100 é muito, né? Aí fala, não, é 100, oh, meu Deus do céu. Aí fala, eu quero 1 grama. Aí a mulher fala, não tem 1 grama não, meu filho. Fala, meu Deus, é porque você não prestou atenção. E às vezes até a sua mulher fala com você, né? Você ouviu, fulano? É certo que ele não ouviu, irmão. Se ele estiver fazendo outra coisa, nós não ouvimos. Né, Wesley? Ninguém ouviu, não ouviu nada, irmão, que você falou. Você fica brava, não fica não. Coitado desses santos homens. Tem até uma asinha nascendo. Mas aqui Paulo olha para ele, José, e fala assim, José, anima-te hoje. Porque hoje a sua bênção chegou. Mas essa palavra, ela significa não perder, não permitir que sua vida perca o alvo. Qual o seu alvo? O seu alvo principal é agradar Jesus.
Os outros são os outros. Ter sucesso, trocar de carro, são outros. Seu alvo principal é sua vida espiritual. É o que mais vale. É o que tem mais valor. Você sabe, irmão, ontem eu recebi a trágica notícia que a Giovana, uma querida esposa de um amigo, que já foram minhas ovelhas, morreu ontem. Menina nova, linda, os dois. Eu vi o João lá no hospital com ela, os filhos tudo grande. Eu nem conheço aqueles meninos mais, maquiando a mãe. E ela faleceu ontem. Ismael foi, pai, acabou de falecer, pai. Aqui, olha aqui, o senhor lembra? Claro que eu lembro. Sabe, irmãos, mas ela estava em Deus preparada. Seu principal alvo é Deus. Sua principal alvo na sua vida. Então Paulo diz assim, reavives. Ele está falando assim, meu filho, não permita que sua vida perca o alvo. Quando ele fala reavives, ele está falando assim, lute pelas profecias que você recebeu com imposição de mãos, pelas palavras proféticas liberadas sobre a sua vida num culto como esse. Por isso que você tem que anotar, porque senão às vezes você está desprezando o que Deus falou com você. Deus falando com você, não, meu filho, lute, reavive, restaure o altar de oração, porque eu vou abalar a sua vida e a circunvizinhança. O próprio Deus prometendo. Ele diz para Timóteo, reavives, Timóteo, o dom de Deus, versículo 6, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, põe a fogueira, põe a lenha, reavives a sua fé, reavive seu coração. Não deixe, irmãos, o desânimo tomar conta, não deixe a frieza, irmãos, não vejo, irmãos, olha, eu li aqui, não, na verdade é uma palestra que eu estava ouvindo. Irmãos, eu vou resumir, é coisa de derrotado ficar vendo defeito dos outros, as falhas dos outros. Isso é coisa de gente que não vai chegar longe. Tem gente que tem esse dom, já convivi com várias. Ele não vê os defeitos dos outros, ele só vê só vê o dos outros. E às vezes a vida dessa pessoa é uma terrível. Terrível. Mas vê o defeito dos outros, não vê o dela. Tinha uma que conviveu comigo, que ela ficava falando dos filhos dos outros, e os filhos dela, um estava na maconha, o outro estava na cachaça. Eu falei, minha irmã, olha para dentro da sua casa. Você fica olhando. Paulo falou que aviva o dom de Deus que você recebeu. Põe a lenha, acende a fogueira. Não deixe seu coração se esfriar, não. Fica olhando o defeito dos outros, não. Olha para os seus. Conserta a sua vida, preocupa com você primeiro. Põe a lenha, começa a orar, começa a cantar, começa a buscar o céu, começa a ler a palavra, começa a fazer a vontade de Deus. Buscai primeiro e depois todas as coisas. Primeiro o reino de Deus, depois o resto. Isso é evangelho, renúncia, santificação. Então ele disse assim, Paulo disse, eu vou te admoestar, eu vou falar sério com você agora. Não permita que sua vida perca o alvo. Lute pelas profecias que você foi alvo. E ele diz assim, põe a lenha na fogueira, meu filho, reaviva o dom. Reaviva o dom. Essa palavra reavivar, eu tenho um comentário que eu escrevi aqui à mão, que diz assim, o princípio é que eu orei, quando eu li isso aqui de novo, eu que escrevi, já li um monte de vezes, mas hoje eu falei, o Espírito falou, não posso perder isso, porque talvez está acontecendo comigo. O princípio é que seus dons podem estar adormecidos. Você tem dom, mas vai ver que seu dom está adormecido. Por quê? A palavra fala, adormecido, essa palavra aqui, de reavivar, anazúpireu, ela significa que ele está adormecido por causa da intimidação dos outros, ou da sua própria timidez. Aí você fala assim, mas pastor, como é que você vai ficar intimidado? É assim, eu tenho minhas referências teológicas, pastores de nome e de sucesso, pastores que andam na régua. Então, por causa deles, às vezes, eu posso deixar de fluir no Espírito, porque eles são teólogos tradicionais, respeitados, mas não flui no dom do Espírito. Aí eu mato essa área na minha vida, adormeço. Ah, não, isso aqui não precisa disso não, sei o quê. O Espírito está falando assim, você está adormecendo essa área, por causa de você estar sendo intimidado. Sabe aquela pessoa que quando ela chega, você não é quem você é? Você não tem coragem nem de falar, de expressar a sua opinião. É claro que você não deve falar tudo que vem na sua mente, você deve falar com sabedoria, falar na hora certa.
Engolir sapo. Quem gosta de engolir sapo? Ninguém gosta. Mas às vezes tem que engolir rinoceronte também, girafa, crocodilo, até dinossauros tem que engolir. Isso é evangelho. Não, pastor, eu não levo desaforo para casa. Não entendeu o evangelho? Eu tenho uma frase escrita nessa Bíblia aqui, eu vou ler para você. Eu vou soltar um post essa semana para você ter ela lá. Antes de agir, prefiro a um lugar de oração, encontrar Deus ali e deixar que Ele enfrente o mundo em meu lugar. Irmãos, o que está te intimidando? E tem gente que não faz as coisas porque ele é tímido mesmo, timidez. Ele não está sendo intimidado pelos outros, ele mesmo é tímido. Você tem que repreender isso em sua vida. Você tem que confiar no seu taco. Você tem que confiar na unção que Deus te deu, irmã. É isso aí. Paulo falou para ele: reavive o dom. Lembra quem estava lá sentado vendo Timóteo pregar, um garoto? E muita gente fala: esse menino sabe menos do que eu. E você acha que Timóteo sabia menos que João? Mas muito menos. Imagine João aqui, eu terminar o culto aqui, eu terminar logo. Eu falei: ô João, vem cá, vou pagar seu almoço hoje. Você quer comer o quê, aonde? Eu só queria que você me explicasse ali aquele texto de Apocalipse 1, versículo 7. O que você quis dizer ali mesmo? Imagine. Apocalipse, que é um dos livros mais, para ler. João sentado, mas ele não se intimida. Paulo falou: não se intimide com ninguém nem com nada. Faça o que Deus mandou você fazer. Põe a lenha na fogueira. Reaviva o dom. Repreende esse desânimo, essa frieza do seu coração. Ele diz assim: porque Deus não te deu, você não é covarde, meu filho. Eu nunca me esqueço da palavra da minha esposa, falando: mas amor, você vai lá falar isso? É eu que tenho que falar, Glaucia. Mas vai ficar com raiva de você, mas é eu que tenho que falar, Glaucia. Eu vou lá falar. E agora está ficando bom, sabe? Mas muito bom. Porque eu falo para a Glaucia e para os pastores também: vai lá falar. Mas você, esse é o preço da liderança. Deus não nos deu espírito de covardia, irmãos. Então o texto diz aqui que Ele nos deu de poder, de amor, de sofronismo, que é uma mente sarada, equilibrada. Pessoa que não é equilibrada não pode ser lida na casa de Deus, não, irmão. Está aqui, eu leio para você. Pessoa que não é equilibrada, ele é disfuncional, ele é 880. Não pode, não tem conversa. Paulo falou: não, o líder tem que ser equilibrado, moderado, controlado. Aleluia. Então, irmãos, nessa manhã eu quero terminar aqui com você. Paulo, essa carta é tão rica, em casa você leia. Aí, capítulo 4, versículo 1 e 2 para a igreja ler, que eu gosto de ouvir a igreja lendo. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Capítulo 4, versículo 1. Leia para mim, a igreja, por favor. Continua, vai, tá lindo. Pois haverá tempo. Continua. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Conversa fiada, modismo, eles vão se entregar a isso. Tu, porém, vai.
Aleluia. Tá bom, tá bom. Hoje continua lendo em casa, tá? Leia tudo em casa. Eu li também hoje. Li todas as 2 cartas. Então você lê também. É moleza. Meia horinha. Mas eu quero encerrar nessa manhã falando do versículo 4. E eu quero lembrar você que ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade. O que é longanimidade? Esse palavrão. O que é isso? É uma paciência maior, assim, ó, espichada, tá bom? Minha paciência, fala assim, minha paciência só vai até aqui, fala. Minha paciência é só desse tamanho. Mas aí tudo bem, mas a Bíblia manda você não ser só paciente, viu, irmã? Você ser longânimo. Então ela vai espichar mais um pouco. Oh, meu Deus! Prega a palavra, insta. Sabe o que é insta? Então, tinha muitas crises. Timóteo estava com uma crise pessoal. E Paulo usa essa palavra insta, que é uma palavra militar. É do exército. Então, se a Marlene, por exemplo, é oficial. Se falar com a Marlene, falar com um soldado. Com ela não vai falar mais, que ela já está aposentando, né, Marlene? Mas é os que entram que pega todo o chumbo, né? Você vai ficar lá no portão, não sai de lá não. Se chover, Marlene, só curiosidade, se chover ele pode sair? Não, né? Tem que ficar em pé lá, molhando a farda, não adianta reclamar com a mamãe, ligar pro amor. Tinha um camarada que trabalhava comigo, meu irmão chegava no escritório e ligava para a mulher. Ele fechava um negócio e ligava para a mulher. Aí eu falava, rapaz, você está doido? Deixa a mulher em paz também. Não adianta ligar para a mamãe. Se botar um soldado ali, irmãos, ele não pode sair do posto dele. Ele tem que ficar no posto dele. Faça sol, faça chuva. E o pior ainda, sol e chuva é moleza. Se o inimigo vier de lá, ele vai morrer. Fala, mas eu vou morrer. Fala, mas é a sua função. Você vai ficar daí, não pode sair do posto, sim ou não? Porque senão vai sofrer as penas, as consequências por sair da posição. Eu estava um dia, pensando que lá na China tem muito, você ouviu falar os kamikazes, né? Eu falei, se fizer um alistamento aqui no Brasil, não vai dar um. No Brasil, a kamikaze é aqueles caras, né? Não vai, aqui isso não funciona, esses exércitos aí. E não é para funcionar mesmo não, porque isso não é de Deus, né? Isso funciona lá no Oriente, que engana os caras. Lá o islamismo fala, você tem que morrer pelo seu Deus. Aí o evangelho chega e fala assim, rapaz, nosso Deus morreu por a gente. Aí você fala, é mesmo? rapaz. Vou te falar o que é evangelho. E concluindo, Paulo usa essa linguagem militar, diz assim, insta, prega a palavra, insta, irmãos. E pibistime, mais ou menos essa pronúncia, epi é sobre, estime é repousar. Então Paulo está falando com ele assim, fica no lugar que você está. Faça sol, faça chuva, tenha vento, tempestade, não saia da sua posição. É uma palavra militar. Fica em cima, toma posição firme, uma posição dura. Permaneça no seu posto. Qual era o posto de Timóteo? O púlpito. Você vai ver isso no contexto que ele fala, prega, ele diz, fica no púlpito da sua igreja, que é seu posto. E agora eu vou ler aqui na minha versão, que eu escrevi aqui o grego, numa versão atualizada, esse mesmo texto, para você entender. A palavra de Deus diz assim, toma uma posição firme e determine-se a permanecer no seu posto, independente de os tempos serem bons ou maus. Este é seu posto, é o lugar de sua responsabilidade. Por isso, assuma a posição firme e determine-se ser fiel. Paulo, nessa manhã, está dizendo para cada um de nós, por que você retrocedeu? Por que você está esfriando? Acenda a chama. Não saia da sua posição. Irmãos, talvez a palavra mais importante que eu vou dar na sua vida toda vai ser essa. Fique firme onde Deus te colocou. Porque lá na eternidade, você vai se lembrar e falar assim, foi aquele dia ali que Deus chamou minha atenção usando o texto lido, pastor, e eu me animei novamente, eu estava desanimado, eu estava com vontade de pecar, eu estava com vontade de ceder os prazeres da carne, eu estava com vontade de ir para o mundo,
Eu estava decepcionado com aquele irmão, com aquele pastor, com aquela igreja, ferido. Ei, irmão, mas nessa manhã o Espírito de Deus está falando, volte para o seu posto. Pegue a sua farda. Você tem uma farda. Eu tenho, você tem uma farda. Lustra ela. Limpa ela. Você tem um cinto que se chama verdade. Você tem uma couraça que se chama justiça. Você tem um calçado que se chama pregação do evangelho da paz. Você tem um escudo que se chama fé. Você tem um capacete que se chama salvação, para você não esquecer quem você é, que você é salvo. E você tem uma espada que se chama palavra de Deus. Pega a sua armadura, lustra ela, afia tudo e se levanta e fala: Senhor, já estou no meu posto, aleluia. Deus vai te mostrar, irmãos, o que você tem que fazer. Sabe, irmãos, escute. Às vezes, não é às vezes, é a maioria das vezes. Para a gente ouvir Deus, nós temos que estar assim, igual olho de coruja, assim, ó. Deus vai passando assim de uma forma, brisa tão leve às vezes, na maioria das vezes, que a gente tem que estar ligado para ver Deus. O que o Senhor falou mesmo, Senhor? Eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo. Fala de novo. A gente tem que estar assim, irmãos, atento. O Espírito Santo é um cavaleiro. O diabo que toma de assalto, mete o pé na porta, entra, vai. Deus não. Então nessa manhã, decida pôr fogo no seu coração. Não deixe esfriar, não. Tem gente que é muito ingrata. Veja as oportunidades que Deus está dando. Ontem eu cheguei aqui. Ô, irmão, a gente já tem esse telão aqui, ó, já tem uns anos. Até compramos esse outro aqui, ó. Lá na outra igreja nós vamos ter um monte. Tá vendo aquele lá? O dali quebrou, mas os meninos já compraram outro. Vamos botar ali. Essa semana que vem vai ter ali a outra imagem. As irmãs estão falando, não tem que ter, pastor, a gente vê a cara do povo. Eu falei, tá bom. Os irmãos vão, espera. Mas eu cheguei aqui ontem, eu me lembrei de um congresso de mulheres que Glaucia fez, eu apoiei ela. Não sei quantas mulheres, lotado. Nós alugamos um telão menor do que esse. Sim, ó, daqui ali. Pagamos uma grana só para ter a imagem do fogo, assim, que cantavam as músicas de fogo. Aquilo não tinha, isso aqui. Eu lembro, pagamos, fomos lá em Vitória, o pessoal que fazia para a Rede Gazeta, os caras cobraram da gente, fizeram. E nós ficamos felizes da vida, aquele monte de mulher, foi um congresso lindo. Tem mais de 10 anos isso. Aí eu olhei aqui e falei, os meninos cantam, põe fogo aí, meu filho. Deixa o fogo. Não apaga o fogo não, filho. Acende o fogo. Olha aí. Aí hoje eu olhei e falei, olha lá, nós temos isso aí, ó. Agora é nosso. Fala para o seu irmão, seja grato, irmão. Tem gente que é ingrato. Esse dia eu falei para o irmão, falei, irmão, semana passada você pregou na igreja. Deus está te dando a oportunidade de liderar um grupo. Ô irmão, vocês estão cantando aqui no louvor, vocês cantaram lindo hoje, tá? Hoje foi uma glória de Deus. Tudo foi muito lindo, instrumental, as vozes. Isso é um privilégio, irmão. Quem abandona isso aqui vai se arrepender. Vai se arrepender e falou, oh meu Deus, por que eu abandonei o que Deus me deu? Então volta para a sua posição, nesta manhã, acende a chama, vamos junto, irmão, vamos com tudo. Tem uma igreja aí que alguém foi e me contou. Olha, diabos, quando o cara estacionou lá, já foi uns 2 irmãos correndo, e já chegou falando para ele, meu nome é fulano, que bom que você está aqui, quer saber se é membro da igreja, se não é? Ontem eu cheguei aqui, estava uma chuva, culto de jovens, eu e Glaucia, eu falei, amor, vou parar aqui, aí parei lá, e depois eu estaciono para você entrar, porque senão vai molhar. Aí já veio um irmão jovem, um guarda-chuva, que não é sombrio, não é um guarda-chuva, aquilo é um sombreiro, aquele trem grande, já, ô irmã, aqui, eu falei, oh, glória, olha que bênção, ela não molhou nem a ponta do cabelo, eu pensei que ele ia me abandonar, depois ele chegou lá para me buscar também, mas buscou todo mundo que chegou, aleluia, a posição daquele menino foi aquilo, ele fez com excelência. Volta para o seu lugar. Não sai não. Insta. Quer faça sol, quer faça chuva. Leia a Bíblia.